Fala família Leonardo, passando aqui na tarde desta sexta-feira, dia 17/10/2025, e eu quero te perguntar, antes de tudo, sextou, bebê? Porque pra mim aqui, já tô nesse ritmo de final de semana, na expectativa de segunda-feira, e nesse vídeo eu quero falar muito sobre mais um capítulo dessa novela. Leila Pereira vai comprar o Vasco da Gama, porque aquele pessoal do UOL parece que estão se coçando, e agora o Juca Kfouri apareceu falando categoricamente que a tia Leila vai desembarcar com a Crefisa e tudo aqui em São Januário. Vamos trazer também essa negociação, ou pelo menos esse interesse do Newcastle, que agora está atrás do Ryan, mais um clube entrando na briga. E olha que eles gastaram um dinheirão lá com atacante, meio atacante, mas vão atrás demais. Nós vamos trazer essa informação exclusiva que subimos ontem lá no X, e vamos falar também de um outro clube inglês também que teve telefonando para a CBF para saber sobre a situação do Ryan, se ele vai ser convocado ou não. E ainda falando do Ryan, é claro que nós vamos trazer toda a expectativa para esse jogo de segunda-feira, aonde ontem aconteceu algo absurdo, meu irmão. Como fechou essa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, aonde o Fluminense viu o seu adversário saindo de campo. Tamanho foi a revolta do menino Nena, do nosso vovô garoto, ali juntamente com o Juventude, o Jandrei falando um monte, porque juiz, rapaz, olha, essa arbitragem aí pra mim já tá falida. E pra poder finalizar, é claro, vamos falar muito aqui também sobre os ingressos para essa partida, porque lá o Dezão já tá chorando, o nosso profeta Dezão já tá chorando, e parece que aquilo que o Dezão tava prevendo vai acontecer, porque na segunda-feira, lugar de vascaíno que mora no Rio de Janeiro e gosta de estádio, gosta de futebol, que gosta do Vasco, é estar no Maracanã. E sabe de uma parada, né, irmão? Não te contei, não? Contra time pequeno, o Eurico não pagava bicho. Voltamos aqui, Leonardo, canal da Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de quase 110 mil inscritos. Já passamos, acho que, de 109.600 inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like, pelo seu comentário. E aí, você que ainda não é inscrito, se quiser fazer a boa, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não vou demorar muito aqui hoje não, galera, porque o choro, papito, o choro, faltou luz? Pera aí, não, aí não pode, né, meu irmão? Aí não pode. Vamos lá, porque parece que o choro, ele é livre, rapaz. Tem mais gente chorando aí, tá? Porque, olha, se a mamãe Crefisa aparecer aqui em São Januário, esqueça tudo, meu irmão. Essa galera aí fica desesperada, tá? Com as movimentações do Vasco. Vamos aqui primeiro ouvir o Juca Kfouri já chorando. Fala, Juca, fala. Vamos ao Palmeiras. Tranquilo. Vai Ficou perder bom a pro Palmeiras a presidenta, rodada? né? O presidente tá indo pro Vasco, mas tudo bem. A gente pode falar disso, que é um negócio de maluco. Como ela gosta de um conflito. É um negócio... Perguntar, isso aqui vai entrar na pauta sim, Tava na cara. Tá tranquilo, tem um conflito. Vamos explicar melhor para quem está aí? nos ouvindo? Sim, não, porque eu vou mesmo só- fiquei surpreendido. Imagino quem está nos ouvindo. A Leila vai pro Vasco. Explicado tintim por tintim. Acabou de fazer um empréstimo de 80 milhões pro Vasco. Não vai poder continuar presidindo o Palmeiras. Vascaína. É vascaína. E ela é muito previsível. Muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com Mustafa Contursi para poder ser candidata. Acabou sendo candidata, se elegeu, tentou mudar o estatuto para ter um terceiro mandato, não conseguiu e magoou. No que magoou, como quer mostrar a gente palmeirense que ela salvou o Palmeiras, o que não é verdade. Quem salvou o Palmeiras tem nome e sobrenome Paulo Nobre. Rapaz, é o nome e sobrenome de quem salvou o Palmeiras. Existe uma mágoa aí, não existe não, gente? Que emprestou dinheiro a juros irrisórios. Pai para filho. De pai para filho.
Ela quer provar que sem ela o Palmeiras volta para a Série B, como ela já disse em entrevista, eu não estou inventando nada, ela disse. Agora ela prepara o desembarque no Palmeiras e o embarque no Vasco, com a Crefisa. E ela poderá dizer, não tem conflito nenhum de interesse, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras. Não tem, mas ela empresta o avião para o Vasco sem custo, o avião dela. Ela faz o que ela bem entender, mas ela faz. E já faz um empréstimo de 80 milhões para o Vasco, com uma cláusula que isto abaterá de um futuro, de uma futura compra que ela possa vir a fazer para montar uma SAF no Vasco da Gama. A mulher tem um cartão black, irmão. Da 777. Significa dizer em bom português, ela não será presidenta do Vasco, ela será dona do Vasco. Não vai ter mais problemas com o estatuto de reeleição ou de não reeleição. Ela nega e continuará a negar até virar a dona do Vasco. A carinha é de desespero. Se não bastasse o BAP chorando, agora é o Juca. E olha só, galera, ó. Esse negócio é uma calúnia que a tia Leila emprestou. O Vasco viajou para Fortaleza no Embraer. Aí que tá o número, né? Gigantesco. Avião Placar Linhares Aéreas. Empresa da Leila Pereira. A aeronave decolou às 15h21 e chegou às 18h08 na capital do Ceará. Será que os jogadores do Vasco pegaram ali aqueles bons fluidos do time do Palmeiras que tá imparável, meu irmão? Porque, cara, na moral, o vascaíno mais tranquilo hoje tá assim. Tá assim. Ei, você. Saudade tua, cara. Já tá no Rio, já voltou? Chegou de madrugadinha? Não. Vou te ver hoje. Eu vou na tua casa, porra. E vou te levar coisa, vou te levar flor, vou te levar bombom, vou te levar gente. Leve. Saiu, pô, já mandando um recadinho pro Diniz. Pra você ver, né, rapaz? Quando as coisas são resolvidas dentro de campo, não tem jeito. E eu quero trazer aqui um novo lançamento. Nova camisa do Vasco. Camisa de goleiro azul e camisa de jogo vai ser essa marrom aqui. É uma homenagem que a capa tá fazendo. Eu acho que é a última camisa da capa pelo Vasco, tá? A nova camisa 3 carrega mais do que um feito. Carrega a alma de um povo que rema contra a maré e muda o seu destino. O marco de uma era. Então tá aqui nessa camisa comemorando 80 anos. Eu acho que de uma vitória expressiva do Vasco no Remo. Então essa camisa ela vem para marcar a saída. Vou até aqui buscar a história correta da camisa para mim poder passar a informação para vocês. Mas essa camisa aqui ela marca a saída, sabe? Da capa do Vasco da Gama. Quem rema a favor da corrente ganhava vantagem. Quem rema contra ela ganhava a história. Há 80 anos, campeão de terra e mar. Tá aí, né? Camisa disponível em todas as lojas gigantes da colina. Esse videozinho aqui institucional. Eu não posso colocar, porque se eu colocar aqui, vai derrubar com certeza aí o meu vídeo. Agora vamos aqui para uma coisa que eu até esqueci de falar, além da proposta ou do interesse, melhor dizendo, do Newcastle, que é uma informação que vem lá do Atenção Vascaínos, algo que já estava previsto. O Vasco já iniciou conversas com o staff do atacante Ryan para uma renovação de contrato até o final de 2028. A ideia é que a multa seja aumentada e que o jogador siga no clube por mais uma temporada. Isso não impede de houver qualquer tipo de proposta, mas tudo será avaliado em conjunto, inclusive com a escolha do atleta. Ryan vive a expectativa das semifinais da Copa do Brasil e tenta colocar o Vasco na Libertadores da América, além de viver o sonho de uma convocação para a seleção brasileira. E aí, a nossa informação que nós trouxemos ontem é que o Newcastle, através do seu presidente, Yassir Al-Rumayyan, esse é o presidente, também um homem que manda prender e manda soltar lá no mundo árabe. O cara manda no fundo de investimento árabe
E esse cara aqui, meu irmão, olha só pra vocês terem uma ideia. Ele fez 2 movimentações depois de ter vendido o Alexander Isak, o holandês, lá pro Liverpool, em uma venda, sabe, recorde de 125 milhões de libras que o Newcastle fez. Ele foi atrás de 2 jogadores. Ioné Issam, que veio do Brentford, 55 milhões de euros. E também aqui do Nick, o Walter Med. Ele foi repassado para o time do Newcastle por 65 milhões de libras. Desculpa, lá também o Ioné também foi 55 milhões de libras. O Ioné já é mais velho, deve ter uns 29 anos para 30. O Nick, ele é mais novo, se não me engano, ele tem 23 anos. E aí, cara, no meio dessa correria, o cara simplesmente foi lá, trouxe 2 jogadores, mas ele também gosta do futebol do Ryan, entende que o Ryan pode sim ser esse jogador diferente, é um jogador novo, promissor, e não veria ali dificuldades de fazer uma proposta ao Vasco da Gama. É mais um clube que entra nessa briga, nessa corrida pelo Ryan. O outro clube também que andou ligando para pessoas da comissão técnica da seleção brasileira foi o Aston Villa. Eles estiveram ali querendo saber se o Ryan será convocado. E um grande detalhe, o próximo amistoso que o Brasil vai ter contra Senegal e um outro time que eu esqueci aqui agora, esses jogos serão disputados em Londres, lá na capital da Terra da Rainha, lá, né, pô, na cidade que, você sabe, né, Londres. Não vou nem te falar os times que estão ali, mas o centro da Inglaterra é em London, é em Londres. E aí, já pensou o Ryan, amarelinha, pelo menos estreando pela seleção e fazendo gol, com esses caras tudo aí, esses tubarões, assistindo o nosso cria? Eu acho particularmente que essa história que vai renovar para ficar aqui uma temporada, eu acho muito difícil. Eu acho que o Ryan renova para poder dar possibilidade de quem for pagar mais de 40 milhões pelo Ryan, de repente não fechar uma multa que pode chegar a 60, 70 milhões, mas conseguir parcelar essa compra. No caso da 35 milhões fixo, e aí 10 milhões de euros ou libras parcelados. Enfim, a gente não sabe por quanto o Ryan sai. Uma coisa eu sei, e você também, é que a cada jogo, é que a cada atuação do Ryan, ele valoriza mais. E além do time do Newcastle, temos aqui também que o Ryan, mais uma vez... Mais uma vez, Ryan do Vasco está entre os 3 principais alvos do mercado para reforçar o ataque do Porto na próxima temporada. Tá aí, cara, não adianta. Todo mundo aí tá atrás do garoto. E eu vou te fazer essa pergunta de novo. Quanto é que vale hoje para você o Ryan? E essa matéria aqui, ela é muito maneira, tá? Do Ryan, ali ainda, pico ruxo, meu irmão, novinho, sabe? O GE fez uma matéria com ele, pedindo para anotar, sabe? O menino Ryan, que seria futuro aí, que teria, melhor dizendo, um futuro promissor. Essa matéria, rapaz, essa matéria aqui é de 2018. O Ryan ainda estava nas categorias de base. Com 11 anos, o menino só fez 115 gols. Esqueça, né, pai? Anote esse nome, torcedor. Ryan, de 11 anos. Pô, muito maneiro, cara. Esse garoto tímido é o pequeno Ryan Vitor, uma das maiores promessas da base vascaína. Com apenas 11 anos, ele já tem 292 gols na curta carreira. Tá maluco? Só em 2017, marcou 115 vezes. A principal qualidade do Ryan é o faro de gol, né? O Ryan tem a qualidade... Em um ano o menino meteu 115 gols. É um garoto frio na hora do último momento ali, na última bola. E isso eu costumo dizer que nasce com a criança, né? O tom e a tranquilidade. Que título você sonha conquistar pelo Vasco? Brasileirão. Ryan, 11 anos, 292 gols. E uma aposta da família e do Vasco também. Esse garoto tímido é o... Ele fala, né, que a intenção dele é ajudar a família dele e tudo mais. Bom, e como eu sempre digo, galera, o tempo é o senhor da razão. Se liga aqui nessas aspas. Para mim, o Ryan é o Adriano Imperador. No Flamengo, no início da carreira, o Adriano não fazia o que o Ryan já está fazendo no Vasco. Hoje, o Ryan já está num nível acima do Adriano. Mas lá fora... é que nós vamos ver. Souza falou isso aqui em junho, quando o Ryan ainda não tinha estourado. E muita gente criticou. Hoje,
ele já está no nível acima do Adriano. Só que lá fora que vai dizer se ele vai continuar mantendo o mesmo nível ou não. Lá fora que o negócio... E lá fora o Adriano foi embora. Enfim, virou quem ele virou. Só que ele tem muita qualidade, força, humilde. Sempre conversava muito com ele sobre essas questões de finança, de guardar dinheiro. É um menino, também, a família dele é cristã, é um menino que... Enfim, então ele tem tudo para despontar. E acertou o Souza essa daí. Como eu disse, o Souza acompanhava o Ryan ali no CT Moacir Barbosa. Quando ele voltou, nesse retorno que ele teve junto com o Alex Teixeira, ele conseguiu identificar valências no Ryan que nós estamos vendo agora. Alguns atributos, como para muita gente o Ryan era lento, era preguiçoso. Cara, força física do garoto tá... Meu Deus do céu, é de chamar a atenção. E ontem terminou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2-0 Grêmio no São Paulo. 2-1 vitória em cima do Bahia. Mas esse joguinho aqui, meu irmão, olha... Bom, depois eu falo da tabela. Vou deixar lá pro final. Vamos voltar pra cá. Porque aqui, ó... Juventude abandonou o jogo depois do jogo contra o Fluminense. A equipe ficou revoltada com a arbitragem. Comandados por Nenê e Alan Ruschel, a equipe do Juve deixou o gramado antes do fim. Cara, os caras meteram... Será que isso aqui dá aquele chamado WO? Abandono 3-0? Como é que é isso aí, cara? Que loucura, hein, rapaz? Olha, vou te contar um negócio. Isso aí gerou, né, várias reclamações, como a do Alan Ruschel. O Andrei falou que quando ele erguemos nos 5 segundos ali, no 5º segundo, já deixou a bola pra frente e ele deu o escanteio, sendo que a regra são 8, né? E também a sequência da jogada do escanteio ali, o Thiago Silva estava impedido, o Abner foi voltar para trás, o Thiago Silva deu uma cama de gato no Abner, impediu a passagem do Abner. E pra nós, né, a gente achou falta e também não aconteceu e a gente tomou o gol que tomou. E foi essa a reclamação, né, e da forma que tomou o gol também, foi essa a nossa reclamação e eu fui falar com ele também que ele, em nenhum momento o Thiago Carpini estava lá falando com ele, todo mundo viu a forma que eu fui falar com ele, não faltei com respeito de maneira alguma, tanto que ele foi educado comigo no jogo ali, eu fui falar com ele também, durante o jogo todo ele foi educado comigo, aí no final ali ele quis subir a voz comigo, faltou com educação, sendo que o Thiago foi muito mais assentoso do que eu. Jandrei, goleiro do Juventude, sob a arbitragem da partida do Fluminense. Hoje foi nossa vez de reclamar da arbitragem. O Fluminense saiu festejando. Espero que quando acontecer com eles, tenham o discernimento de olhar para trás. Não vai acontecer, ninguém olha para trás. E outra coisa, ninguém mais vai penalizar goleiro nenhum, Jandrei. O seu caso é muito parecido com o do Léo Jardim. Claro, por conta do resultado que escapou pelos dedos. E o microfone é seu do Amazon Prime também. Mais uma vez... um jogador tendo que vir aqui falar sobre a arbitragem, mais uma vez ela sendo protagonista do jogo, final do jogo ali, faltas que eram para dar, ele não dava, quando não era falta, ele dava falta, começou a querer aparecer mais do que o espetáculo, mais do que a partida, me deu um cartão amarelo ali, que o nosso zagueiro estava caído dentro da área, ele me dá o cartão amarelo querendo que eu jogasse rápido, não sei aonde ele queria que eu jogasse, então ele começa a condicionar o jogo, começa a dar faltas desnecessárias, onde não foi falta, onde visivelmente o nosso jogador pega a bola e a hora que não é falta ele quer compensar. Mas é isso, é mais uma vez fazendo um apelo aí, né, que a CBF profissionalize a arbitragem, assim como nós jogadores somos cobrados pelo nosso rendimento. Esquece, pai, vai nunca! Então, é isso aí, é juntar os cacos agora e para a próxima partida. Infelizmente aí no último lance a gente acabou deixando escapar esse empate fora de casa. Último lance, paizão. Mas é isso. Hoje foi a nossa vez de reclamar da arbitragem. O Fluminense saiu festejando. Espero que quando aconteça com eles tenham também o discernimento de olhar para trás e falar erraram a nosso favor e comemorar um pouco menos quando é um lance assim. Infelizmente, isso está manchando o Campeonato Brasileiro. Tá aí. E por que eu tô trazendo isso tudo? Porque já existe uma conversinha nas redes sociais que o Vasco vai ser de novo o Vasco vai ser beneficiado e o Fluminense vai ser prejudicado.
Se acontecer alguma coisa que não seja, de repente, a vitória do Fluminense, aí que o Vasco possa ter sido beneficiado, ou será beneficiado, melhor dizendo, por uma decisão da arbitragem, que a arbitragem já vai pressionada contra, no caso, contra o Vasco, para esse jogo que acontecerá na segunda-feira. Só que, na minha opinião, meu irmão, pressão maior é essa daqui, ó. Tá aí, ó. Meu irmão, 14 mil pagantes, 15 mil presentes, 600 mil de renda. Cara, na moral, joga nas laranjeiras. Se estão preocupados com a arbitragem, eu nem sei quantos torcedores vão ter lá, mas pelo menos o Vasco já levou de arrasta pra cima. O setor norte já está esgotado. E aí, rapaz, o nosso profeta Dezão acertando em tudo. Se lembra disso aqui? O Vasco vai lotar a norte, vai lotar a leste, Já lotamos a norte. Só falta a leste, mas o que, Dezão? vai botar a gente na oeste É isso aí. e a gente com 3 mil cabeças na sul. Ele não tá falando nem de resultado de jogo, né, Dezão? Tem noção da humilhação que vai ser pro torcedor? Tô nem falando do resultado do jogo, não. Pra torcida do Fluminense. E olha só, ó. Só falta leste e oeste, carregando. Eu vou te falar um negócio. Até segunda-feira, Maracanã vai estar lotado de vascaínos e cabe o Vasco fazer o que faz sempre. Cara, tem uma outra notícia também que eu esqueci, mas vou colocar isso aí na thumbnail. Porque, cara, né, o nosso lindo, aí, ó, o nosso lindão, voltou a treinar, vai voltar pro elenco. O Tietê volta no lugar do Hugo Moura. Tá aí, no lugar do Hugo Moura. Isso, o Tietê volta no lugar do Hugo Moura. E é o Tietê fazendo plantão, né? Ele poderia virar banco, mas aí o Hugo Moura fez o favor. Porque o Tietê foi parar na lateral direita no último jogo contra o Fortaleza. Agora o Hugo Moura tá suspenso. E eu tô aqui querendo muito, sabe? Que um jogador que perdeu já uns 5 quilos, pelo menos, ele consiga se recondicionar fisicamente, ganhe ritmo de jogo, para poder ficar ao lado do Barros, na obrigação de dar aquela contenção para a nossa zaga e também ter uma saída de bola melhor. Tô falando do Thiago Mendes. Bom, primeiro eu apoiei esse cara que tá na tela e muita gente não acreditou. Falei que era jogador de seleção, falei que era o melhor lateral do Brasil e eu aqui era debochado. E eu vou jogar isso sempre na cara de quem debochou de mim. Sou velho, meu irmão. Levei pro coração. E agora pode esperar. O Thiago Mendes, cara, é outro. Ninguém desaprende de jogar bola. Só que o Thiago Mendes está sofrendo a mesma coisa que sofreu o Felipe Coutinho quando chegou aqui, lá do mundo árabe. Sendo que o Thiago Mendes ficou mais tempo ainda do que o Felipe Coutinho. Mas quando esse cara pegar ritmo de futebol brasileiro, possa até ser que eu esteja enganado. Eu não sou o dono da razão. Mas eu acho que o Thiago Mendes ainda será titular ao lado do Barros. E o Vasco se preparou, o Vasco fez festa, porque ontem, na quarta-feira, o Verrete fez aniversário e hoje apanhou. E o DVD é o aniversariante do dia. Então, clima, o ambiente tá gostosinho, mas quando chega essas notícias aqui, paizão, aí me preocupa. Atenção, vascaínos. Arbitragem. CBF indicou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para apitar o clássico entre Vasco e Fluminense, segunda-feira no Maracanã. Pô, cara, aí fica ruim, né, mano? Porque esse daí é outro cara. Rapaz, o Wagner do Nascimento ainda apita jogo, meu irmão. Agora, né? Espero que a gente não precise pagar bicho, né? Porque... Fala, doutor. Vasco, que meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Como? Eu não pago bicho contra time pequeno. Que isso? Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra time pequeno. Que isso, cara? A palavra, um mascarado desmascarado. Pô, mano, continua de máscara. Com todo respeito, Mr. M. Eu também, como Mr. M, não tiro a razão do Eurico. Quem perde pro time da terceira divisão tem que ser multado. Eurico diz ter multado o time em R$10 mil pela derrota por 4-2 no Rio-São Paulo. Aí. E promete devolver esse dinheiro se o Vasco vencer o clássico de amanhã por 3 gols de diferença. Agora, contra o Fluminense, se fosse basquete, eu dava 50 de vantagem. Menos de 13 eu nem comemoro, Eurico. E era absolutamente tranquila a vitória do Vasco. O Vasco que eu... Então tá aí, né? Espero que o Vasco consiga fazer a boa, porque a tabela tá assim. O Fluminense tá com 41 pontos. O Vasco está com 36. Se o Vasco vence, vai a 39, fica 2 pontos só atrás do Fluminense. Bom, se na... Ah, rapaz, o jogo estava empatado.
O juiz caçou, né? Puniu o jogador porque ficou 1 ou 2 segundos, né? Cara, eu quero saber se vai ter essa contagem aí para o restante do Campeonato Brasileiro. É igual a expulsão do Léo Jardim. E aí o Fluminense se beneficiou desse escanteio, o Juventude sendo punido, né? Por ter ficado mais tempo com a bola na mão ali o Jandrei, e acabou sofrendo o gol da derrota, a vitória do Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tá aí, a 28ª rodada já foi de arrasta para cima e agora vamos para a 29ª. É aquela contagem regressiva. Quem é Vasco, apoia o Vasco, porque a gente vai precisar muito aí do apoio da torcida para a sequência, para o final desse campeonato, porque quando acabar o campeonato, a gente vai voltar aqui para conversar com o Fluminense de novo. E escuta bem, paizão. Tá bem. Se tomar-lhe uma amassada na segunda-feira, eles nem voltam para a Copa do Brasil. A torcida já não enche aquilo dali. Imagina se tomarem um piau do Vasco aí de forma vexatória. Eu tô torcendo. Menos de 3 também tem igual Eurico. Não tem que ter bicho menos de 3. 3-0, senão nem comemoro. Mentira, comemoro sim. Beijo no coração, tô metendo o meu pé. Papai do céu abençoe você e a sua casa, a sua família. Um final de semana de vitórias, no nome de Jesus. E eu fui que fui, galera.